Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Estamos de volta aí ao estudo em Romanos. Um abraço aí para a turma que tem nos assistido. Deus continue nos dando perseverança, guiados pelo amor, não é? Para que nós possamos ser edificados em amor, para a glória do Deus, do grande amor por nós, né? Romanos 8 vai falar deste grande amor. Ah, Romanos capítulo 8, nós vamos estudar então, e minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos dirija em tudo, me capacitando aí no ensino e a nós todos no aprendizado e na realização da vontade de Deus, que o Senhor repreenda o nosso inimigo, o inimigo da humanidade, né, de todo ser humano, para que esse estudo chegue ao máximo número de pessoas segundo a vontade de Deus. Então, Romanos capítulo 8, o assunto: o conflito entre o velho e o novo humano e a realização do propósito de Deus no cristão. Basicamente, nós vamos tratar neste capítulo a respeito da luta do cristão que a gente viu desde o capítulo 5, né, falando sobre a salvação, a justificação, a maneira como existe essa luta, né, entre o cristão, apesar da libertação, né, no capítulo 7. E o capítulo 8 então vai nos dar uma grande e preciosa lição sobre como é que nós vamos lidar com esse conflito. Então, os resumos dos capítulos anteriores, como nós sempre fazemos aí no início da aula. Capítulo 1 trata sobre a necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. Então, o mundo precisa ouvir o evangelho da salvação, o evangelho, as boas novas da salvação, por causa da nossa natureza caída, né? Nossa natureza pecadora. Capítulo 2, então, trata do estado da humanidade, né? Toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus. Lembrando que esses vídeos estão disponíveis aí no nosso canal para você poder revê-los, ouvi-los, estudá-los. Capítulo 3 trata sobre a rejeição, né, de Israel em relação a Deus e também os pagãos, né? Deus é rejeitado por Israel e pagãos, mas salva ambos apenas pela fé em Jesus. Jesus foi e é, né, um judeu, humanamente falando, e foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo que ele criou, os israelitas. Apesar disso, ele continua sendo o salvador tanto de israelitas como de pagãos, né, ou dos gentios, né, sob a visão de Israel. Capítulo 4 trata sobre a salvação humana, que nunca foi por obras, nunca, jamais alguém pôde ou poderá ser salvo por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus, o Messias. Então sempre foi por Jesus, obviamente que a revelação de Deus, né, a Bíblia Sagrada, ela vai mostrando aos poucos, de maneira básica, né, mas desde a queda, que a salvação viria por um homem, né, que nasceria de uma virgem. Gênesis 3. Se você tem interesse em saber mais isso, né, nós temos no canal do Nada ao Novo uma série de estudos que nós pretendemos abordar do Gênesis até o Apocalipse. Então tratamos da história da revelação da salvação por Deus, por meio do seu Messias prometido, a partir de Gênesis até Apocalipse. Ainda resumindo os capítulos anteriores, o capítulo 5, ele trata sobre os efeitos, a causa e o modo da justificação, ou da salvação de Deus pela fé em Jesus, né? Os efeitos, né? Como é que se vê essa salvação prática, né? A causa, né? Qual foi a motivação, a causa dessa salvação, que é Jesus, né? O motivo, o amor dele, né? Ele é o causador, né, dessa justificação, e o modo da justificação, como Deus faz. Esse capítulo não dá para entender Romanos sem estudar esses capítulos anteriores. Você vai ver que à medida que a gente está caminhando,
E especialmente esse capítulo 8 aí, né, ele vai ser como se fechar essa questão da relação entre o salvo, o salvador e o pecado, para podermos entender os capítulos seguintes que tratam de teologia mais profunda. O capítulo 6, então. O cristão salvo pela fé em Jesus é libertado da escravidão ao pecado. Capítulo 7. O conflito entre as naturezas adâmica, de Adão, e cristã, de Jesus Cristo, também que é chamado de segundo Adão, né? 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no regenerado por Jesus. Então, veja, esse capítulo 8 agora, ele ainda vai ser uma continuidade, né, dessa questão, né? O capítulo 5 vimos sobre a questão da justificação, como ela se dá. O capítulo 6, né, trata sobre essa libertação da escravidão, né, do cristão em relação ao pecado. O capítulo 7, ele vai tratar que apesar de a gente estar sendo liberto, né, ser liberto, né, da escravidão ao pecado, ainda há um conflito, né, entre a natureza, nossa natureza, né, adâmica, e a nova natureza, né, que há no cristão regenerado. Como sempre temos feito, também vamos dar definições de termos para adiantarmos o entendimento aí no capítulo 8, tá bom? Então, espírito é interessante. Esse termo espírito vai aparecer, está registrado 33 vezes em Romanos, na carta aos Romanos. Referência ao Espírito de Deus, olha só, das 33 vezes aparece 5 vezes em Romanos, sendo 19 só no capítulo 8. Então você percebe aí 76%, né, desse assunto, né, do tema Espírito de Deus, trata no capítulo 8. Referência ao espírito humano vai aparecer 8 vezes, sendo 5 vezes, ou 63% no capítulo 8. Então, dá para perceber aí que o capítulo 8 vai tratar a respeito da relação do espírito humano com o espírito de Deus, né? O capítulo 8 é importante aí. E um fato também que a gente não deve esquecer é que a Bíblia não foi escrita em capítulos, tá bom? O Novo Testamento, por exemplo, as cartas, né? Cartas não é um livro, mas, né, devido à publicação, até para otimizar a página, né? A quantidade de páginas foi escrita em colunas já há algum tempo já, né? Aliás, desde que ela é registrada, né, em pergaminhos, papiros, né, que existe colunas, mas capítulos, a partir já do século 18, se não me engano. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, esses dois termos. Então, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo refere-se ao Espírito Santo, da mesma referência, que é Deus, né? E que batizou, dotou e empoderou Jesus Cristo, o Verbo encarnado, em seu ministério terreno. Então eu vou pedir licença aí para usar esse termo, né? Empoderou, no sentido, obviamente, de dar poder, né, a Cristo. Então vamos ver aí, ó, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá para vermos aqui como ele trata aqui sobre o ministério do Espírito Santo, ou Espírito de Deus em Cristo. Por isso que Espírito de Deus trata da natureza do Espírito Santo, que é Deus, Espírito de Cristo, devido ao seu ministério em Jesus Cristo, durante o seu tempo aqui como homem, né, neste mundo. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, Lucas aqui o autor, né? Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E temos aí também no capítulo 10, vamos lá, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele vai fazer esses milagres
no poder do Espírito Santo. Isso aqui dá um outro estudo, mas resumindo, Jesus Cristo, fazendo-se homem, né, ele limitou-se à sua humanidade e os seus milagres, os seus ensinos foram feitos sob o poder do Espírito Santo de Deus. Continuando a definição de termos aqui no capítulo 8. Vamos lá. Lei do Espírito de vida em Cristo. O que significa isso? Refere-se à atuação do Espírito Santo que muda o caráter do cristão regenerado. Então, lei do Espírito de vida em Cristo. Então vamos lá, vamos ler isso aqui. Já estamos tratando aqui, né, adiantando algumas coisas. Obviamente a gente vai voltar nelas depois. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei do Espírito de vida em Cristo é essa atuação do Espírito Santo que muda o caráter no cristão. É uma lei, então ela está atuando no cristão. E aí, por outro lado, nós temos a lei do pecado e da morte, né? Vou ler novamente, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, coloca como um paralelo as duas leis existindo no novo homem, né? A lei do pecado e da morte, então, refere-se à atuação do pecado tanto no humano não regenerado. Humano não regenerado é quando eu trato daquele que pode ter cristãos que não são regenerados, são nominais, né? Apenas frequentam igrejas ou se frequentam. Então, nesses não há o Espírito. Agora, de fato, uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, né? Ele tem ainda a lei do pecado e da morte. Quem não nasceu de novo, não foi regenerado, só tem a lei do pecado e da morte. Converteu-se verdadeiramente a Jesus, foi regenerado, nasceu de novo, agora ele tem ainda a lei do pecado e da morte, mas, em contrapartida, ele tem a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, a diferença é a resistência que o cristão regenerado tem em relação ao pecado. Nós vamos nos aprofundar nessa questão aí. A diferença vai estar nisso, né? A luta do verdadeiro cristão e da sua relação quanto ao pecado. Vamos continuar aí. A justiça da lei, esse termo também aqui é importante. A respeito da totalidade das exigências da lei de Deus. Olha só. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei aqui é uma referência à lei de Deus. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, ele fala aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei é a totalidade das exigências da lei de Deus, né? A justiça da lei. E o único que viveu essa totalidade, né, da justiça da lei de Deus foi Jesus, né, que nunca pecou, que obedeceu todos os 10 mandamentos e todos os demais mandamentos. A Bíblia vai tratar também sobre esse termo inclinação. Eu vou ler aqui dos versículos 5 a 7, onde consta essa palavra algumas vezes. Porque os que são segundo a carne, então são os humanos, né, as pessoas não regeneradas, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? O que é a inclinação aí ao espírito, à carne? É a tendência para a vontade do Espírito de Deus ou a tendência para a vontade da carne pecaminosa. Então, essa inclinação, essa tendência. O termo Abba, Pai, ele aparece aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 15,
porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, esse termo aqui, Abba, é do aramaico papai, né? Abba, ele vem do Abba aí, vem do hebraico Av, né? Abba é do aramaico. Papai é um termo, né, que é usado em relação ao filho com o pai. O Av, ele é usado também com relação ao aluno, com o professor. Então o Abba aí tem esse sentido filial, né? Abba, então, é do aramaico papai, e o pai, nós temos um artigo aí no grego que não está traduzido, pelo menos na minha tradução aqui, né? E o pai é do grego hopater, né? Jesus clamou Abba, Pai, na cruz, Marcos capítulo 14, versículo 36, né? Quando ele chama o Senhor de Abba, Pai. E Deus dá ao cristão regenerado a mesma intimidade para referir-se a ele. Só uma correção aqui, né? Se não me engano, não é na cruz, né? Que, deixa eu só... peço licença aqui um pouquinho para eu... Ótimo. Um termo aqui. Vamos só confirmar aqui. Eu falei que ele clamou na cruz, mas... me veio aqui uma dúvida, não sei se é na cruz realmente. Não, foi lá no jardim do Getsemane, né? Então, eu vou corrija aí, né? Jesus clamou Abba Pai no jardim do Getsemane. Eu vou corrigir posteriormente aí esse erro, tá? Então, vamos lá. Jesus clamou Abba Pai no Getsemane, Marcos 14, 36, e Deus dá ao cristão regenerado a mesma intimidade para referir-se a ele, como eu falei, Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Então vamos ver aqui em Gálatas, que é interessante que ele vai ser um pouco mais preciso nessa relação, que é uma permissão. O contexto aí também a gente vai estudar melhor, né? Trata de adoção. É como você ser adotado e a pessoa que, embora não seja o seu pai, né, que o adotou, que o gerou, ele fala: você pode me chamar de papai. Então é nesse sentido aí, ó. Veja Gálatas 4:6, veja só. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, Espírito Santo, que clama Abba, Pai. Então, assim como Jesus teve essa intimidade com o Pai, nós temos também. Muito lindo isso, né? Esse termo primícias refere-se aos primeiros frutos das colheitas oferecidos a Deus pelos israelitas como expressão da sua gratidão. Vamos voltar aqui para Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, ele fala da criação, né, que geme, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Primícias porque é a primeira vez, né, que nós temos o registro do Deus verdadeiro, enviando o Espírito dele para habitar no seu povo, Atos capítulo 2, né? A primícia. Isso significa que haveria muitas outras pessoas, assim como haverá e há muitas outras pessoas que receberão o Espírito Santo, não quando batiza, né? Mas a gente vê lá em Atos 2, na conversão cristã, né? Ok, vamos dar continuidade. Agora vamos ver aí o resumo do capítulo 8. Aqui essa primeira parte, essa primeira lição, nós vamos ter esse resumão. Depois nós vamos nos aprofundar mais nos textos lá, que é um texto bem profundo, né? Não vai dar para a gente ver de uma vez o capítulo 8. Muito bem, o tema central, o conflito, a gente viu aí no início, né? O conflito entre o velho e o novo humano e a realização do propósito de Deus no cristão. O capítulo 7, ele termina com um angustiado lamento devido ao fracasso do cristão na luta contra si mesmo. A gente viu que Paulo trata lá em Romanos 7
quando ele fala, né, miserável homem que eu sou. Então vamos ver aqui, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele fala, né, quando ele quer fazer o bem, ele não faz mais o mal que habita nele, faz. Então ele é um cristão e é interessante, é importante a gente notar isso, que Paulo, como o apóstolo, está falando isso, né? E dentro da tradição católica é chamado de São ou Santo Paulo, né? Então a gente percebe o quê? Que essa visão de um santo, né, no sentido de uma pessoa impecável, né, não tem fundamento na Escritura Sagrada. O único que nunca pecou, impecável mesmo, Jesus Cristo, né? Agora, o capítulo 7, além de terminar, né, com esse lamento, ele termina também com um louvor a Deus por Jesus Cristo, né, pela pessoa de Jesus Cristo, que possibilita o cristão servir a lei de Deus, servir a Deus e a sua lei, apesar da natureza pecaminosa, apesar das falhas, né, apesar da natureza pecaminosa ainda presente nele, no cristão, e que o leva a servir a lei do pecado. Então, apesar dessa natureza pecaminosa que há em nós cristãos regenerados, que nos leva a servir a lei do pecado, temos o Espírito de Deus, né? Temos que dar graças a Deus porque podemos servir a Deus, né? Lembrando que essas duas naturezas convivendo no cristão. Então, quando ele fala, né, ele faz essa pergunta, quem me livrará? Aí ele diz, dou graças a Deus, veja, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa dicotomia, né, do cristão regenerado. Então, o capítulo 8, ele explica a aparente contradição, é aparente. Como o cristão, sendo um pecador, poderia ainda assim servir a Deus e a sua lei? Isso aqui é muito importante, justamente por causa dos extremos que nós temos, né? De pessoas que dizem que são cristãs, frequentam igrejas, mas não teve uma mudança de fato em relação a Deus, na sua relação com Deus, em relação consigo mesmo, com seus próprios pecados, né? E também um outro extremo, né? Se essa pessoa diz que é cristã e nunca mudou em relação ao pecado, será que essa pessoa de fato é uma cristã? Ou por outro lado, a pessoa se converte de fato e às vezes ela tropeça, cai, peca, né? Às vezes não é um pecado, vamos dizer assim, socialmente escandaloso, mas aquelas coisas pertinentes, imagina, relação marido, esposa, pai, filho, filho, pai, irmãos, entre irmãos, né? Então, será que isso faz com que a pessoa perca a sua salvação? Então, o capítulo 8 ele vai realmente tratar disso, porque isso é importante, isso é pertinente para uma vida cristã equilibrada, verdadeira, honesta, né, sincera. Estamos ainda no resumo do capítulo 8. Então, o capítulo 8 é a resposta ao clamor por socorro do cristão, todo cristão. Aquele pedido de socorro de Paulo é um pedido de socorro do cristão. É a resposta ao clamor por socorro do cristão devido à luta incessante. Incessante. Lembra que Paulo fala, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então é incessante. Entre a nova natureza cristã e o velho humano. No meu caso, assim, o novo Mário e o antigo Mário, né? Que se evidencia como? Nos fracassos experimentados na sua beligerância, na sua luta contra o pecado que ainda habita nele. Então eu li aqui, 7:24, miserável homem que eu sou, 7:25, dou graças a Deus, que mesmo com a lei do pecado em mim, na minha carne, eu também consigo servir a lei de Deus. Portanto, aqui, veja só, portanto, aqui essa conjunção, ela linka, né, os 7 e o 8. Portanto, agora, que ele está falando em Cristo Jesus, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De fato aqui, olha, já vimos esse termo, estar em Cristo. Não é a mesma coisa que estar frequentando uma igreja, frequentando uma religião, estar numa instituição religiosa ou de educação. Estar em Cristo, em Deus, né, ligado a Ele espiritualmente.
Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente vai ver melhor sobre essa questão do andar na carne e do andar no Espírito. Paulo ainda que dê graças a Deus que, por meio de Jesus, fez-se o Senhor do cristão e destitui a autoridade e poder do pecado sobre ele, né? Então ele destitui do pecado essa autoridade e poder sobre mim. Paulo então reconhece isso e dá graças a Deus, mas também ele reconhece que apesar de destronado, o pecado ainda tem forte influência sobre o cristão, ou no cristão. Então o cristão não vai deixar de pecar e nem de ter uma influência pecaminosa. Essa ideia, né, de que o cristão não tem nem pensamento pecaminoso, nem inclinação pecaminosa, não é real, não é verdadeira, portanto é mentirosa, não é bíblica. Isso nunca houve em Jesus. Eu usei o termo que é impecável, mas enquanto ele esteve na carne, como ser humano, ele poderia sim pecar, porque ele, sendo Deus na sua natureza e essência, né, ele morreu. Então ele se tornou totalmente humano, a única diferença é que não era humano pecador. Assim como ele criou Adão sem pecado, Jesus foi gerado, ele gerou a si mesmo, o verbo se fez carne em Maria, sem o pecado. Então vamos dar continuidade aí. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, eu estou agora dando preferência a gravar, até porque eu estou tendo alguns picos de perda de energia aqui onde eu moro, e melhor deixar gravado, que aí eu posso transmitir, né? Porque pelo menos eu deixo na plataforma, e aí não há risco, né, de ficar à noite sem transmitir ou cair a ligação, a transmissão, tá bom? No capítulo 8, Paulo esclarece que, apesar dos eventuais fracassos do cristão regenerado em relação à sua constante luta contra o pecado, isto não significa, veja, então mesmo que às vezes eu falhe, você falhe, se você é um verdadeiro cristão, uma cristã, isso não significa que o cristão não tenha sido libertado por Jesus da sua escravidão natural ao pecado. Então vamos dar sequência aí, né? Quando ele fala, não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, lembra disso? Me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, mas o pecado ainda tem aquela influência, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Então ainda, ele fala assim na questão de dívida, de gratidão a Deus, né? Mas que o pecado ainda está em nós. Basicamente, então, o capítulo 8 divide-se em dois assuntos. Então, vamos tratar de dividir em dois assuntos, depois vamos ver por capítulos, tomos, né, do capítulo 8. Lembra sobre a quantidade, né, de vezes, né? O Espírito Santo é o centro aqui em relação ao cristão e o pecado, né? Então, o primeiro assunto aí vai dividir aí, que vai ser tratado no capítulo 8. É o poder operado pelo Espírito de Deus no cristão que o capacita a resistir à atuação da lei do pecado e da morte. Lembrando que essa lei é como a gravidade, né? Ainda estamos na carne, e se tropeçarmos, cairemos, né? Então, agora o Espírito Santo, então ele vai tratar disso aí no capítulo 8. Ele vai nos capacitar a resistir. Não é nunca pecar, mas a resistir a essa atuação da lei do pecado e da morte. É como estarmos andando aí numa corda bamba, né? E precisamos do Espírito de Deus para nos dar esse equilíbrio. Então o Espírito Santo é necessário, assim como foi para Jesus durante o seu ministério na terra, né, terreno. O cristão regenerado, então, de fato, falha eventualmente. Veja só, isso é ainda resumo do capítulo 8 sobre o primeiro assunto. O cristão regenerado, de fato, falha eventualmente. Contudo, o seu andar é uma referência ao seu ser, quem ele é, e o seu modo de viver. Eu sou aquilo que eu vivo. A boca fala do que o coração está cheio, a Bíblia diz, né? Então, o que eu falo, porque tem no meu coração. E Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore, né? Então,
são as ações, é o ser e o modo de viver. Então, novamente, o cristão regenerado de fato falha eventualmente, contudo, o seu andar, que é o seu ser e modo de viver, em relação ao pecado, não é o mesmo que era antes da sua conversão e regeneração cristã. Então, ainda eventualmente falha, mas não é o mesmo. Tem que ter uma mudança aí. O segundo assunto. O cristão não será rejeitado por Deus, apesar dos conflitos entre a natureza cristã e a natureza adâmica e os eventuais pecados. Então ele trata aqui, né? Apesar, né, desses eventuais pecados, dessa luta da natureza humana, do poder de Deus em mim, esse é o segundo assunto. Então às vezes eu falho. Então o cristão não será rejeitado por Deus. Então, veja só, o 8:10. Se Cristo está em vós, o corpo, e essa conjunção aí, nós vamos tratar melhor, mas ela coloca realmente a possibilidade de estar ou não, é o que eu falei, né? Então ele escreve para uma plateia de pessoas que podem ser de fato cristãos regenerados ou não. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então o cristão morre, né, por causa do pecado da carne. Mas o espírito vive por causa da justiça. O espírito está vivo. Meu espírito reviveu por causa da justiça de Cristo. Então, ele não é rejeitado. Deus também deu o seu espírito ao cristão para consolá-lo, não só para dar o poder para resistir, né, aos apelos da carne, né? Deus também deu o seu espírito ao cristão para consolá-lo nas provações e confirmar sua eterna filiação a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, vai tratar do capítulo 8, versículo 2-16. Eu vou só colocar aqui, quando ele diz, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, né? Nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então ele trata não só do poder, mas dessa consolação maravilhosa do Espírito de Deus no cristão. Então agora um resumo geral por capítulo. Eu falei de 2 assuntos, agora eu vou tratar da divisão dos versículos, né? Capítulo 8, versículos de 1-8. Então ele vai tratar dos efeitos, evidências e contrastes do estar em Cristo, né, a nova posição do cristão regenerado, que também significa estar no Espírito, e do estar e ser na carne. Então um contraste entre o cristão regenerado e o humano não regenerado, que às vezes é o que a gente chama de cristão nominal. Capítulo 8, versículos de 9-27, vejam, o maior tomo que nós temos, né, a maior divisão aí dentro do capítulo 8. Ele vai falar sobre o ministério e manifestação do Espírito Santo no cristão regenerado. Ministério é o quê? É o que o Espírito Santo faz em mim e como ele se manifesta em mim e por meio de mim, ou do cristão regenerado. E o capítulo 8, 28-39, né, a parte final do capítulo 8, e o capítulo 8 vai encerrar esse assunto. Nós vamos ver depois, né, sobre a salvação, a justificação, a libertação, essa luta da carne, né, a queda, né, que às vezes o cristão pode experimentar, e da atuação do Espírito, né? Aí ele vai tratar, a partir do capítulo 9, sobre a questão de Deus com Israel, da eleição. Mas tudo isso vai vir após o capítulo, 8 capítulos, né? Então, capítulo 8, versículo 28-39 diz, né? Esse é o resumo. A eterna salvação garantida por Deus ao cristão regenerado, que é predestinado por Deus à glória eterna e à imagem do Filho de Deus. Então ele vai tratar da eterna salvação, dessa garantia que Deus dá ao cristão regenerado, que ele é predestinado por Deus à glória eterna e ser transformado, e a gente vai estudar isso aí, né,
conforme a imagem do Filho de Deus, que é Jesus, né? Então, o cristão é vencedor inconteste na luta contra a sua própria carne pecaminosa e sobre quaisquer outras batalhas, né? Então, ele vai terminar tratando disso aí, não só que nós podemos vencer, apesar às vezes de falhar em relação ao pecado, não só vencer nesse sentido o pecado, né? Mas vencer qualquer outra batalha na nossa vida, né? Contra qualquer outro ser além de mim, do meu pecado, qualquer outra criatura ou evento que possa vir. Então nós vamos parando aqui. Deus te abençoe. Eu quero te animar a convidar outras pessoas, se inteirar, né, de Romanos. Romanos é uma epístola importantíssima, riquíssima de ensinos. E de fato, assim, ó, uma pessoa que não estudar Romanos, o cristão que não lê e estudar Romanos, ele nunca vai ser de fato um bom evangelista, um bom proclamador do evangelho. Porque Paulo vai falar sobre o evangelho de Deus, né, de Cristo, nessa carta. Então você vê que a doutrina aí é importantíssima, né, da morte de Cristo, da sua ressurreição, da atuação do Espírito de Deus. Então estude, veja novamente aí os vídeos anteriores. Eu garanto uma coisa para você, dificilmente você vai encontrar um estudo com essa profundidade aí na internet. Não é para minha glória não, mas eu conheço, né, conteúdo, não é fácil. Então eu peço oração por mim, pela minha família, ministério, e que Deus abençoe você e use você para a glória dele. Deus abençoe.